Pessoal, vamos para mais um vídeo do nosso Evangelho de João. Agora no capítulo 14, Jesus conforta os discípulos. Bom, para Jesus confortar os discípulos, deveria ter um motivo que eles estariam nervosos, deveria ter um motivo de aflição, né? E que motivos eram esses? Né? A gente viu anteriormente que Jesus disse que iria para um lugar onde eles não poderiam ir. Aí, poxa, ele não deveria trazer o reino de Deus, mestre? Você não deveria trazer o reino de Deus? Como que você está dizendo que vai para longe? Como você está dizendo que vai para um lugar para onde a gente não vai poder ir? A gente vai ficar aqui sozinho, entendeu? Como que ele vai continuar o mistério que você disse que a gente deveria fazer? Então, eles ficaram meio apreensivos por causa disso, aflitos, quando Jesus disse isso, né? E outro motivo que deu essa aflição a eles era que Pedro, foi anunciado que Pedro negaria Jesus. Logo, aqueles a que ele admirava, digamos assim, era o líder deles, né? Quem eles achavam que era um dos que seguiam a Jesus, um cara que era muito respeitado por eles, né? E nessa passagem nós percebemos o amor de Jesus, né, pelas pessoas, pelos seus discípulos, né, que mesmo preocupado com o que estava por vir, com a sua morte, que tudo que estava para sofrer, mesmo estando angustiado, ele tentava acalmar os seus amigos que estavam tristes e confusos, porque ele disse aos seus discípulos assim, né, como diz no primeiro versículo: não se turbe, no caso, aflinja o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ou seja, o que vocês devem fazer para não se perturbar o coração de vocês, não ficar aflito, né? Crede em Deus, crede em mim, porque aquela aflição que eles tinham, né, de que Jesus iria para um lugar que eles não poderiam ir, é que crer em Deus e crer em Jesus, porque eles não os abandonariam, Deus e Jesus não os abandonariam, e crer em Deus também crer em Jesus, porque apesar dele negar a Cristo, a graça de Deus estaria sobre eles, a graça de Deus não os abandonaria, então eles deveriam crer em Deus e crer em Cristo para deixarem essa aflição, para estarem mais tranquilos. Ele deu três razões, né, para que eles fossem tranquilizados, para que eles pensassem, a fim de se acalmarem, né? Ele disse que na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então esse é o segundo motivo. Então o primeiro motivo é que na casa do Pai há muitas moradas, ou seja, no céu, lá para as pessoas há muitas moradas, né? Ou seja, há muito espaço, pois vou preparar-vos lugar. Né? O segundo motivo é que Jesus estava indo preparar lugar para nós. É, no caso, eu já vou explicar mais pra frente. Primeiro eu só vou querer dizer essa parte das muitas moradas que muita gente muitas vezes pensava que são vários compartimentos no céu, casas mais luxuosas para aqueles que mereceram mais e menos luxuosas para aqueles que mereceram menos. Mas na verdade não é isso. Na verdade, muitas moradas porque há espaço para todos, né? Porque como se diz, é significado de amplidão, né? Grandeza daquilo que Deus preparou, né? Espaço para judeus, para gregos, para gentios, tanto daquela época como no presente e no futuro. Então há muitas moradas, há espaço para todos. Então, se assim não for, Jesus não teria dito. E Jesus iria nos preparar lugar, não no sentido de preparar o local, porque nós sabemos que o céu e a nossa morada já está pronto desde a fundação do mundo. Porém, preparar lugar é que, poxa, eu vou ali, eu vou preparar o lugar para vocês, porque nós não poderíamos entrar nos céus, não poderíamos porque nós não éramos justos. Ele falou, eu vou morrer por vocês e vocês vão poder estar preparados. Então, preparar o lugar é que Jesus nos prepararia para que nós pudéssemos entrar. A morte dele nos prepararia para a entrada no reino dos céus. Então, esse era o sentido de preparar lugar, que era o segundo motivo que ele disse que eles deveriam se tranquilizar, né? Olha, quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, o terceiro motivo que ele deu para que eles se tranquilizassem era que ele voltaria depois de preparar o lugar, né? E para poder trazer e que pudéssemos morar com ele para sempre. Então,
essa parte são as 3 razões, né, que ele deu para que seus discípulos se tranquilizassem. Aqui tem tinha até uma parte pequena aqui, mas foi cortada, né? Eu não sei porquê, mas vou dizer que ele disse que eles conheciam o caminho para onde ele iria. Porém, quando Jesus disse que eles conheciam o caminho para onde ele iria, teve um dos discípulos, né, o Tomé, que também é chamado Dídimo, né, ele disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Ou seja, Jesus disse que ele sabia o caminho para onde ele iria, mas Tomé questionou: como que nós vamos saber o caminho se a gente não sabe para onde você está falando que vai? Ou seja, estavam achando que era um lugar físico, não um lugar espiritual, não uma morada celeste. Não estava sabendo que ele estava falando da sua morte, da sua ressurreição. Então, Jesus apresentou a eles o caminho do céu, o caminho de se chegar a Deus, que é Jesus, respondeu-lhe Jesus, que é João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse foi o 6º eu sou, né, do Evangelho de João. E aqui ele falou que eu sou o caminho, porque ele é o único caminho de se chegar a Deus. Não existe nenhuma religião que nos faça chegar a Deus, mas sim a única forma de chegar a Deus é através de Jesus. Ele é o único intermediador, como diz lá em 1 Timóteo 2,5, né? Ele é o único caminho, a única forma de se chegar a Deus. Outra coisa que nós entendemos também é que ele é a verdade, porque ele era a perfeita revelação de Deus, de como um mundo caído, né, pode se chegar a Deus. E ele era a vida, porque somente nele o mundo poderia encontrar a vida e vida eterna. Bom, então já que entendemos essa parte, podemos passar para o próximo versículo, que diz que ele explica, né, se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Ou seja, estava mostrando que se eles conhecessem a Jesus, se eles entendessem, né, quem realmente, na verdade, era ele meio que dá uma pequena bronca nesse momento nos discípulos, porque eles andaram com ele tanto tempo, né? E mesmo assim, eles entenderam que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, mas não entenderam a sua identidade completa, que ele era Deus também. Tudo bem, ele era o Messias, era o Filho de Deus, mas ele também era Deus. Ele também era 100% homem, mas naquele momento também 100% Deus. E eles estavam vendo o Pai, porque ver Jesus é ver Deus. Ele e o Pai são um. Então, era nesse momento Jesus deu, digamos, essa pequena bronca neles, porque ele estava falando: se vocês tivessem me conhecido, tivessem entendido que eu sou Deus, vocês também conheceriam meu Pai, porque você, me conhecendo, você conhece o Pai. Então, desde agora conheceis e o tendes visto. Ou seja, eles poderiam conhecer a Deus aqui e agora, como nós podemos também, conhecendo a Cristo. Bom, aí Filipe perguntou, né? Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ou seja, ele está falando, não, eu acho que se você nos mostrar Deus, a gente vai ser capaz, a gente vai perder todo esse medo que a gente tem, toda essa angústia, a gente vai ser capaz de aguentar todos os problemas, porque a gente vai ver Deus. Vendo a Deus, a gente vai estar mais motivado, a gente vai estar mais confiante de fazer o que a gente está fazendo. Talvez aqui Felipe quisesse uma visão de Deus, assim como Moisés pediu lá em Êxodo 33, né? Então, o Felipe queria que tudo fosse realmente mais claro, né? E eles não teriam mais medo de cumprir a missão, né? Mas eles não entendiam, né, que Jesus era a perfeita revelação de Deus, que ele era o eu sou. Vamos lá, então, Jesus disse a Filipe: Filipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Ou seja, quanto tempo vocês estão vivendo comigo, mas não me conhecem? Eu sou Deus, é isso que Jesus estava falando. Quem me vê, a mim, vê o Pai. A gente já viu, quem conhece a Jesus, conhece o Pai. Quem vê a Jesus está vendo o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ou seja, eu tenho me mostrado a vocês durante 3 anos e vocês ainda não me conheceram, que eu sou Deus? Jesus ainda disse: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, que eu e o Pai somos um? As palavras que eu vos digo
Não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Ou seja, as minhas palavras não são minhas palavras, mas são palavras de Deus. As minhas obras não são minhas obras, mas são obras de Deus. Ou seja, ele estava dizendo que não é minha parte humana que vos fala, que ele era 100% humano e 100% Deus. Não é a minha parte humana que estava falando, mas sim a minha parte divina que vos fala. As minhas obras não são obras humanas, mas sim são obras de Deus. É a minha parte divina que faz essas obras. Tanto é que o homem poderia andar sobre as águas, por exemplo. Obras que só Deus poderia fazer. Então, tanto obras, né, como sinais, milagres, o pregar, a forma que ele pregava, a forma como ele ensinava, a forma como ele ministrava aos pobres, tudo isso. Bom, então ele pede, né, a Filipe e até os outros que estavam lá naquele momento: crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras, ou seja, se vocês não creem nas palavras, creem nas obras, que elas são de Deus, obras que só Deus faria, que Jesus fez ali naquele momento. Quem, quem, quem andaria nas águas, sobre as águas, se não fosse Deus? Vamos lá. Em verdade, ele ainda fez uma primeira promessa aqui sobre as coisas que aconteceriam, né, quando ele ascendesse aos céus. Nessa primeira promessa que ele fez nesse momento durante a ceia foi que, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, porque Jesus ia para junto do Pai, eles poderiam fazer as obras que ele faria e até obras maiores, né? Porque o Espírito Santo desceria e eles estariam cheios do Espírito Santo e Jesus agiria através dele. Mas muita gente pensa que está falando que vai fazer obras maiores em sentido de milagres, mas esse não é o maior sentido do texto. O sentido do texto é com relação ao caráter de salvação, fazer a obra do Pai no caráter de salvação, pelo sacrifício de Cristo que seria pregoado, porque quando Jesus estava apesar do ministério de Jesus ter sido muito bom, muitas pessoas não creram nele, porque ainda não havia o Espírito Santo para convencer as pessoas, mas após a sua morte, o Espírito Santo desceu e as pessoas compreenderam que ele era o Filho de Deus, não somente o Messias, não somente o Filho de Deus, mas compreenderam que ele era Deus e puderam alcançar a salvação através dele e obter o Espírito Santo. Então, tanto é que Pedro converteu 3.000 pessoas em apenas um sermão, né? Então, obras maiores, porque eles salvariam muito mais pessoas. Eles estariam num tempo em que a pregação seria muito mais efetiva. O ministério deles não seria um ministério local como foi o de Jesus. Eles poderiam expandir pelo mundo, assim como Paulo fez. E como eu já tinha falado, não estava relacionado a obras de milagres, porque ninguém andou sobre as águas, né? Ninguém curou um cego de nascença, senão Jesus. Então, as obras maiores é no sentido do caráter de salvação, de conversões. Bom, então, como eu estava falando, no sentido de abençoar as outras pessoas, pregando, ensinando, e tudo isso que a gente vai ver a segunda promessa agora é que e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo que nós pedíssemos em nome de Cristo seria feito para que o nome de Deus fosse glorificado. Mas muita gente acredita nesse versículo fora de contexto, como se fosse um cheque em branco. Mas não é isso que Jesus quis dizer. Esse versículo está dentro do contexto da obra de Deus. Tudo que você pede em nome de Cristo, ou seja, aquilo que você pede através dele, pedindo no nome dele, pedindo em nome de Jesus e pedindo para ele, ou seja, na vontade dele. Ou seja, sua vontade tem que estar alinhada com a vontade de Cristo. E assim ele te dará tudo que pedir em seu nome é relacionado ao contexto de fazer obras maiores que ele, no sentido de converter as pessoas. Você pedir coisas no sentido de ajudar as pessoas, pregando, ensinando, e pedir coisas para a glória de Deus.
E assim Jesus operaria os milagres, né, através dele, através do Espírito Santo. Então eles fariam obras maiores porque eles fariam em um novo tempo, né, numa nova era, na era da graça. Eles poderiam alcançar o mundo, né, enquanto o mistério de Jesus era local, como eu tinha falado, e trazer mais pessoas para o reino de Deus. Bom, então essa foi a segunda promessa, que tudo que fosse pedido em nome dele seria feito nesse contexto. E ele ainda finaliza aqui uma parte que foi cortada, mas ele diz que quem o ama, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, para você, se você ama Cristo, você guarda os seus mandamentos. Se você ama Cristo, mas não o obedece, você está mentindo, você não o ama de verdade. Então é isso que ele quis dizer, que nós devemos guardar todas essas coisas. Então é isso aí, pessoal. Acabamos esse vídeo do capítulo 14. Então valeu.